Olá, pessoal! Vamos falar hoje sobre o registro civil. O que é o registro civil? Qual o conceito de registro civil? De onde provém isso? Para que isso serve? Registro civil nada mais é do que a perpetuação dos dados de uma pessoa, de dada pessoa. E olha, pelo registro civil nós temos as marcas históricas da vida civil da pessoa. Estão os fatos relevantes, os fatos mais marcantes da vida de uma pessoa. Fatos esses que modificaram, que extinguiram, que constituíram direitos para a pessoa. O registro civil ele possui função. A função dele é dar publicidade a determinada situação, garantindo ainda a autenticidade daquela informação, segurança a quem queira transacionar alguma coisa com uma pessoa e eficácia para que aquele ato registrado possa gerar efeitos. Então, o registro civil, que por delegação da própria lei é realizada pelos oficiais do registro, dos cartórios de registro, pessoas naturais, enfim, estes oficiais eles estão municiados, amparados pela lei para apontar e registrar os atos fundamentais, marcantes da vida de uma pessoa, a fim de perpetuar informações e garantir à comunidade como um todo segurança na realização dos atos jurídicos que ela venha promover. A origem do registro civil ela é muito remota. Ela deita origens lá na Bíblia. Se nós analisarmos a Sagrada Escritura, nós temos relatos de familiares que registravam seus filhos da sua tribo, fulano, da tribo de ciclano. Veja, nós temos também ali possibilidades de analisar que a Grécia Antiga se utilizava do registro. Nós vemos também no Império Romano a utilização do registro. Mas é na Idade Média que o registro sobressai de tal maneira que nós temos enraizado na nossa cultura. Na Idade Média, os padres eles faziam registro do batismo, do casamento, do óbito das pessoas, a fim de individualizar elas, até mesmo saber quem são os frequentadores dos cultos e, sobretudo, poderem ter um melhor controle dos dízimos da sua paróquia. Portanto, o registro civil ficava a cargo da igreja, mas com o surgimento de novas religiões, nós tivemos o decreto 9886 de 1888, da qual instituiu o dever do Estado de assumir o registro das pessoas. Hoje, o Código Civil Brasileiro e a Lei 6.015 de 73, a Lei de Registros Públicos, é quem direciona, orienta, disciplina a maneira como os oficiais devem promover o registro civil das pessoas. Nós costumamos dizer que o registro civil da pessoa natural tem natureza declaratória, pois o sujeito ao nascer ele é registrado, dando publicidade àquele nascimento daquela pessoa, onde se tem a naturalidade, quem são os pais, qual é o seu nome. Portanto, a natureza do registro civil da pessoa natural é declaratória. Porém, do outro lado, nós temos a pessoa jurídica. A pessoa jurídica que é a ficção jurídica, criada pelo direito, o conjunto de pessoas para promoverem atos, uma finalidade em comum. A pessoa jurídica ela tem como condição sem a qual ela não existe, ou seja, uma conditio sine qua non, o registro, pois a pessoa jurídica, para existir no mundo do direito, nos termos do artigo 1150 do Código Civil, é necessário que ela seja registrada, seja lá na junta comercial ou seja ainda numa sociedade simples, lá no registro civil de pessoas jurídicas. Ela deve ser registrada e a partir do registro ela terá vida. Então percebamos aqui uma diferença. O registro para a pessoa natural, portanto, tem a natureza apenas declaratória. A pessoa não nasce porque registra. Registra-se a pessoa porque ela nasceu. Então, vamos imaginar aqui um marco inicial. A pessoa nasceu, nós fazemos o registro. Veja, ainda que você espere alguns dias para promover o registro desse nascimento, esse nascimento já aconteceu. Portanto, o registro da pessoa natural tem natureza apenas declaratória, só se constata uma situação jurídica que já aconteceu. Porém, com uma pessoa jurídica é diferente, porque a pessoa jurídica ela só nascerá para o direito quando registrada. Então imagine, nós temos aqui a formação da pessoa jurídica, a agrupamento de pessoas, como a própria doutrina nos ensina,
agrupamento de pessoas com uma finalidade em comum. Não adianta nada este agrupamento promover atos se não houver o registro, porque a partir do registro civil desta pessoa jurídica é que nós teremos efeitos jurídicos dos seus atos. Perceba então que o que dá vida jurídica à pessoa jurídica, o que faz a pessoa jurídica nascer para o direito é o seu registro, nos termos do artigo 1150, que nós vamos fazer a leitura agora. O empresário e a sociedade empresária vinculam-se ao registro público de empresas mercantis a cargo das juntas comerciais e a sociedade simples ao registro civil das pessoas jurídicas, o qual deverá obedecer às normas fixadas para aquele registro, se a sociedade simples adotar um dos tipos de sociedade empresária. Mantendo esse artigo na tela, eu quero que você perceba, não quero aqui fazer a diferença entre o que é uma sociedade simples, o que é uma sociedade empresarial, não, isso é matéria de direito empresarial, só quero que você, mantendo na tela, possa perceber que é necessário o registro público desta empresa, seja o registro público lá na junta comercial, seja o registro público dela, o registro civil das pessoas jurídicas, no caso da sociedade simples. Portanto, a pessoa natural, bato nessa tecla, pois é campeão de audiência em concursos públicos quando cai a matéria dedicada a este assunto do registro, né? A pessoa natural, portanto, ela é registrada e a partir daquele momento nós temos a publicidade do nascimento de alguém. Portanto, tem natureza apenas declaratória, pois apenas certifica uma situação jurídica que aconteceu. Já a pessoa jurídica não. A pessoa jurídica, ao agrupamento social, as pessoas com a mesma finalidade, porém, só existirá para o direito à pessoa jurídica se houver o registro dela. Essa informação nós temos que frisar ela. Só haverá a vida jurídica da pessoa jurídica com o registro. É o direito, a partir do registro, quem dá o sopro de vida a este agrupamento de pessoas com a mesma finalidade. E por fim, nós temos ainda o registro da propriedade imobiliária, que nós temos lá o cartório de registro de imóveis. O cartório de registro de imóveis, quem direciona ele é o oficial deste cartório, o cartório de registro de imóveis, é ele quem fará o registro da propriedade imobiliária. Porque nós sabemos que todo imóvel no território brasileiro, ele tem uma matrícula. Matrícula é um documento do nascimento, não imagina? Lógico, só para exemplificar aqui, né? É como se fosse a certidão de nascimento do imóvel, né? Toda pessoa, quando nasce, tem lá a sua certidão de nascimento. O imóvel, ao nascer, ele tem a matrícula. E lá na matrícula do imóvel, a sua certidão de nascimento, é onde nós promoveremos as anotações respectivas daquele imóvel, os atos importantes daquele imóvel. Então pense você, um imóvel que já foi de uma pessoa, o fulano comprou, o Beltrano vendeu, veja, o imóvel já passou por várias propriedades, já foi dado em garantia em contratos, todas essas anotações são feitas lá na matrícula do imóvel que fica no cartório de registro de imóveis. Quem faz esta anotação é o oficial do cartório de registro de imóveis. Perceba que a propriedade, alguém só se torna dono de um imóvel se houver o registro desta propriedade na matrícula. Portanto, de nada vale você pagar o preço do imóvel, mudar para este imóvel, constituir a sua moradia, se você não efetuar o registro na matrícula deste imóvel. Porque, como diz aquele jargão aqui brasileiro, né? Só é dono quem registra. As características, o conceito, o fator histórico, as principais informações do registro civil como um todo. Agora eu separei alguns artigos que eu quero fazer a leitura com vocês, da qual a Lei 6.015 de 73, a Lei de Registros Públicos e o Código Civil também impõe. Nós vamos fazer aqui alguma leitura, acompanhe na tela. Vamos começar pela Lei 6.015 de 74. Artigo 1º. Os serviços concernentes aos registros públicos estabelecidos pela legislação civil para a autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos ficam sujeitos ao regime estabelecido nesta lei. Parágrafo 1º diz assim: os registros referidos neste artigo são os seguintes: 1. O registro civil de pessoas naturais. 2. O registro civil de pessoas jurídicas. 3. O registro de títulos e documentos. 4. O registro de imóveis. Vejam, meus caros,
Parágrafo 2º ainda diz: os demais registros reger-se-ão por leis próprias. Veja, olha para esse artigo, olha para esse parágrafo 1º e perceba, são os atos elementares na vida das pessoas naturais que serão registrados. Os atos elementares na vida das pessoas jurídicas, vale dizer aqui, o início, o registro dela, que é o ponto marcante para o direito, serão também registrados. O registro de títulos e documentos, né, nós vamos ver, depois de direito empresarial, a circulação de títulos e documentos, também haverá o registro lá junto ao cartório de registro. Ainda, meus caros, e por fim, o registro de imóveis, que é quando nós temos a transferência da propriedade imobiliária, isso deve ser levado a registro. Ainda nós temos o artigo 29 que diz: serão registrados no registro civil de pessoas naturais. Olha aí, os principais eventos da vida de qualquer pessoa. 1. Os nascimentos. 2. Os casamentos. 3. Os óbitos. 4. As emancipações. 5. As interdições. 6. As sentenças declaratórias de ausência. 7. As opções de nacionalidade. 8. As sentenças que deferirem a legitimação adotiva. Parágrafo 1º vem usando essa expressãozinha, olha, serão averbados. O que é averbar, né? Averbar é nada mais do que eu fazer uma averbação. Averbação é uma anotação. É uma anotaçãozinha que se faz ao pé de um registro, né? Se quer fazer alguma averbação ali, né? Imagina, o sujeito ele é dono de um imóvel, ele tem o nome de solteiro, aí ele casa, coloca o nome da esposa ou vice-versa. Tem que fazer uma averbação lá na matrícula deste imóvel para que fique constatado que esse sujeito a partir de agora tem outro nome, pois ele acresceu o sobrenome da esposa ou vice-versa. E o parágrafo 1º diz assim: serão averbados as sentenças que decidirem a nulidade ou anulação do casamento, o desquite e o restabelecimento da sociedade conjugal. B. As sentenças que julgarem ilegítimos os filhos concebidos na constância do casamento e as que declararem a filiação legítima. C. Os casamentos de que resultar a legitimação de filhos havidos ou concebidos anteriormente. D. Os atos judiciais ou extrajudiciais de reconhecimento de filhos ilegítimos. E. As escrituras de doação e os atos que a dissolverem. F. As alterações ou abreviaturas de nomes. E o parágrafo 2º vem arrematando dizendo: é competente para a inscrição da opção de nacionalidade o cartório da residência do optante ou de seus pais. Se forem residentes no estrangeiro, far-se-á no registro no Distrito Federal. Portanto, acho que vocês já perceberam a relevância do registro civil na vida da pessoa. Nós falamos dos pontos principais tratados pela Lei 6.573. Vamos agora tratar de alguns pontos que o Código Civil determina. Vale a leitura. Artigo 9º. Serão registrados em registro público: 1. Os nascimentos, casamentos e óbitos. 2. A emancipação por outorga dos pais ou por sentença do juiz. 3. A interdição por incapacidade absoluta ou relativa. 4. A sentença declaratória de ausência e de morte presumida. Artigo 10, ainda importantíssimo, diz assim: far-se-á averbação em registro público: 1. Das sentenças que decretarem a nulidade ou anulação do casamento, o divórcio, a separação judicial e o restabelecimento da sociedade conjugal. 2. Dos atos judiciais ou extrajudiciais que declararem ou reconhecerem a filiação. Portanto, meus caros, estes são os principais pontos a serem tratados sobre essa matéria, registro civil. Nós já vimos então o conceito, características, origem, fizemos a leitura dos principais dispositivos, da qual você pôde identificar aí quão é marcante estes fatos na vida de qualquer pessoa e que devem ser levados a registro. Falamos também do registro da propriedade imobiliária e, além disso, o registro da pessoa jurídica. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários, envie seu comentário, sua crítica. Não esqueça de deixar seu like, fazer a sua inscrição no canal, ativar as notificações para que toda nova postagem você possa ser avisado. Ficamos por aqui, nos vemos até a próxima aula.